Albon, Gasly, Pérez e pilotos que, de certa forma, nenhum deles foi gênio, mas nenhum também era pilotinho, enfim, mequetrefe, de se considerar e tudo mais. Mas com a capacidade de todos que sentaram ali se queimar e tudo mais, assim, tem um padrão muito nítido aí, muito claro, uma repetição que eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Pode até ser, no final das contas, uma tremenda coincidência, mas eu prefiro acreditar que talvez tenha alguma outra coisa que talvez está, enfim, fugindo dos nossos olhares e que pode ser, sei lá, quem sentar nesse lugar. Eu já começo a duvidar que quem sentar nesse lugar vai enfrentar dificuldades parecidas. O próprio Ricardo, né, Raposo? Só não se queima porque sai antes, né? Sim. Se ele fica encarava, mais um ano, sim. Ele é a exceção. Ele é a exceção que confirma a regra, né? Porque ele não foi trucidado. Os outros foram trucidados. E é isso que o Raposo coloca, é importante. Porque já é muita fila. Ele coloca o Kvyat não, porque o Kvyat ele é trocado pelo Verstappen. Só não houve o Kvyat versus o Verstappen. Mas os outros três, meu Deus, 3 exemplos, não é possível que seja só coincidência. Não são 3 pilotos quaisquer. E são absolutamente aniquilados. Por quê? O que é isso? O quanto tem a técnica do carro, o quanto tem o fator psicológico. Não é possível 3 desabamentos, 3 implosões psicológicas. O que acontece nessa equipe? Por quê? Porque o Verstappen tem isso também, né? Faltou falar no programa aberto, talvez. O Verstappen tem isso. Além de tudo o que já foi falado dele, os companheiros de equipe dele evaporam. Por quê? E a gente não tem notícia de que ele é um cara que fica lá nos bastidores, não é o Schumacher. O Schumacher, nem um Alonso. Isso, né? Minava o cara no bastidor. A gente não tem isso do Verstappen. E os companheiros simplesmente, como é que podem 3 bons pilotos, principalmente o Albon e o Pérez, na minha opinião, viram mosquitos na frente do cara? Tem que ter uma explicação para isso. Eu deixo com vocês aí para vocês explicarem. Vocês 3 vão explicar, eu tenho certeza que vão. Eu penso que talvez seja um misto quanto o piloto dá o máximo dele, trabalha o máximo que ele consegue, quando chega lá, tudo que ele entrega é 4, 5 décimos abaixo do Max. Aí na próxima corrida ele vai, treina o máximo possível, faz tudo que ele pode e dá 3, 4, 5 décimos novamente do Max. Eu acho que essa constância vai arruinando. Quanto mais eu trabalho, mais eu faço, mais eu tomo o tempo do Max. E aí eu acho que, principalmente o Pérez, quando ele acreditou que ele poderia, de repente o Max foi e trucidou o Pérez nas 3 corridas seguintes, aí parece que ele se destruiu psicologicamente ao ver. Eu não vou ganhar desse cara. Eu concordo com você, mas eu acho assim, até esse momento já tinha que ter passado. Não é possível que não chegue uma hora. Eu concordo com você que foi isso que aconteceu. O cara vai para a Red Bull, ganha 2 corridas no começo do ano. Evidentemente que esse cara olha no espelho e fala assim, cara, eu posso ser campeão mundial de Fórmula 1. Independente se a gente acredita ou não. Claro que o piloto olha e fala, ele ganhou 2 corridas, afinal de contas, com as circunstâncias. Com as circunstâncias. Aí ele tem isso aí que você fala. Né? Ele começa a tomar essas pancadas e vê que não vai e entra naquela espiral de 5 corridas sem ir pro Q3. Mas não é possível que não chega um momento em que o cara fala assim, tá bom, esse ano eu vou simplesmente guiar esse carro. Ele não consegue guiar o carro. Por isso que não consegue bater o carro na pista. Não é só o psicológico. Essa fase psicológica que você colocou, Denis, eu concordo plenamente. Como que isso destrói o cara. Mas não é possível que não há uma reação disso, porque a espiral técnica, essa não se resolve. Por que não se resolve? Continue aí decidindo vocês. Duas coisas. A própria... Desculpa, cara, pode falar. 2 coisas que me vem à cabeça, Fábio. A primeira é o seguinte: o erro na Austrália, que até hoje não tem explicação plausível, né? E a outra coisa é a declaração que o Ricardo dá quando sai da Red Bull, né? Eu vou sair porque ele estava percebendo que estava indo tudo para o lado do Verstappen. Ele falou, ano que vem esse camarada vai me destruir. E tanto assim que ele sai de lá muito valorizado, né? Fez contratos de piloto de estrela na Renault, até depois mesmo com a McLaren. Então, talvez se ele tivesse ficado mais um ano, a descendência dele teria sido... A espiral de para baixo teria sido muito mais rápido, entendeu? Do que foi.
ele ainda ficou 2 anos na Renault, acho que dois na Renault, na McLaren, né? 1 ano e meio, né, na McLaren. E ainda não, com quer dizer, ele cumpre os 2 anos. Na verdade, ele pilota os 2 anos, né? Ele sai, ele é demitido, mas completa o ano, claro. Sim, mas de qualquer maneira, tinha ainda status de estrela, né? Pelo menos no que dizia respeito a salário, né? Por isso que eu acho que ele tem o caminho de... A Red Bull meio que tem traçado o caminho de volta. Por isso que eu falei na live agora há pouco que o que salva a carreira do Pérez, para mim, é a lesão do Ricardo. Esse Pérez, com o Ricardo andando bem, não tô nem falando brilhando, não. Não tô indo lá ao ponto de brilhar, o super Ricardo de volta, ou ultrapassador, não. O Ricardo andando bem. Porque o que o Pérez está fazendo está passando de qualquer limite. Eu que não sou, repito, o que falei na live aberta, eu não sou um dos detratores do Pérez, né, que pegam essa fase e pisam em cima. A gente tem que lembrar do Pérez na Force India, o Pérez na Sauber, era um pilotaço. Ok, talvez não seja piloto para a Red Bull mesmo, mas tem um limite, né? E ele tá passando disso, ele tá abaixo do limite, melhor dizendo. Sim. Até em 21, o Pérez fez um bom campeonato, né? Eu acho que se você considerar o ano de estreia, é verdade. Se você considerar que é o ano de estreia, tem gente que acha que não, mas se você considerar que o ano de estreia, né? Ele fez algumas boas corridas, né? No roda-roda, ele foi até bem em 2021, mas aí de lá para cá ele foi piorando. Aí ele começou esse ano bem, o que eu me surpreendi no começo do ano, o Pérez, assim, veio forte, veio decidido, mas foi ali uma chuva de verão, veio forte e passou, e agora está numa espiral descendente, assim, como eu poucas vezes me lembro de ter visto na Fórmula 1 um piloto assim derramar tão forte quanto foi o psicológico e o resultado. Olha, esses limites de pista, parece que até falta de atenção do Pérez. E tem gente que põe a culpa no limite de pista, né? Se você tirar o Pérez, o Stroll e mais um que eu tô me fugiu aqui agora, Gasly. Se você tirar esses 3, os limites de pista caem lá embaixo, né? E é impressionante. É o que o Carlos falou. Acho que foi o Carlos que falou, né? O engenheiro mesmo fala, cara, tá machucando a nossa corrida. Né? E você vê, por exemplo, que o próprio Piastri, que se eu não me engano, é a primeira vez que o Piastri corre nessa pista. Sim. Na verdade, você sabe que na verdade não é. Corrida é. Mas você sabe que o Piastri, olha só o que pode ser o Piastri, Denis, para você completar, quando ele tiver experiência, né? O Piastri tem 2 dias de treino nessa pista com a Renault antiga, 160 voltas. Isso foi informado pela Sky Sports. Ou seja, não correu nessa pista, realmente não. Mas tinha 160 voltas nessa pista. Olha que coisa, né? Olha esse menino como pode ser o que quando tiver experiência, né? Ele entregou muito, né? E a gente vê que o Pérez ele vai perdendo para ele mesmo. Cada volta ele vai perdendo para ele mesmo. E eu fico preocupado com o que ele deve estar passando nas mãos do Helmut Marko, né? Que já falou lá da nacionalidade dele, que até errou o continente, errou tudo. Mas, assim, é uma pressão que ele está sentindo ali muito grande, que quanto mais ele se esforça, mais ele erra. Já o Piastri é o contrário. O Piastri parece que ele dirige assim, mais leve e vai ali pleno e vai entregando o resultado, e já no primeiro ano já consegue superar neste grande prêmio, principalmente na sprint, até na corrida principal, o Norris, que a gente já viu o próprio Hamilton falar. Ele não erra, não comete erro, né, que foi muito elogiado pelo Hamilton. A gente sabe que o Norris tem um nível alto, e o Piastri já chegou nesse nível, né? E no ramo das coincidências, que o Raposo comentou sobre os companheiros do Max, tem mais uma, né? Porque justamente quando o Pérez foi para os microfones para dizer que ia lutar com o Verstappen pelo campeonato, vem o GP de Miami, daí para lá, acabou. Coincidência ou não, ele abriu a boca e acabou. E ao contrário do Pérez, o Verstappen parece que não erra, né? Ele é muito constante. Eu acho que o Verstappen é o piloto que menos tem danos no carro, né? Tem um ranking de custos de peça, de pilotos que bateram, e o Verstappen está em primeiro no construtor, primeiro em pontos, sozinho, e ainda é o primeiro que menos traz prejuízo, danos do carro.
É impressionante também o que ele faz. Mas isso você lembrar de, por exemplo, da era Schumacher também, quando o Schumacher estava, vamos dizer, na crista da onda, também não errava. Vai passar a errar quando tiver que brigar de novo, entendeu? Você largou na frente, tá andando 8 décimos, 5, 8 décimos na frente do segundo, ele não vai errar. Esses caras não erram sem do nada. Me lembra um pouco o Mansell, né? Que tava na frente, assim, ele ia até ele quebrar o carro ou errar. É o Alonso, né? Inclusive, Fábio e Thiago, o erro do Alonso, né, nessa corrida que ele sai da pista ali, você acha que pode ter sido por causa do tal do banco esquentando? Isso pode ter tirado a concentração dele? Eu acho que não. Eu acho que ali ele pega uma das escapadas dele, ele pega o tal do vento, né? Que estava muito... na verdade, não estava ventando, né? Mas é uma pista que quando venta, os carros sentem. Quando bate uma rajada, porque ela é muito plana, né? Ela é muito... Aliás, não sei se vocês sabem disso, o Catar é o segundo país mais plano do mundo. Cultura aqui no Café com Velocidade. Mas como a pista é muito plana, eu acho que a questão do vento ali se aplica. Mas aí teve o outro erro na curva 2, que é aquele que ele volta para a pista de maneira até assintosa, digamos assim, né? Aí, esse foi outro erro, esse foi outra questão. Esse é diferente a análise. Estou pensando aqui, respondendo a pergunta, estou pensando naquele na curva 4, que ele escapa. Não, eu estou pensando justamente desse que é volta na frente do Leclerc. Esse eu não sei. Esse eu não sei a causa do que pode ter acontecido. Não sei. Não é a marca do Alonso. Onde é que está o nível real do carro da Aston Martin? Se ele está no nível realmente do Alonso, ou se o carro é do nível do Stroll e o Alonso, que está guiando demais, mais ou menos a dúvida que a gente tem. Eu acho que aqui é mais fácil responder. Do v, né? Não, eu acho que aqui é muito mais fácil responder. Concordo, Thiago. Eu nem sei o que vai falar, mas já concordo. Não, para mim a resposta é que o carro tá no nível do Alonso e o Stroll não consegue. Eu acho que ali é a limitação técnica do Alonso. Agora, como o Pérez já se provou em algumas outras equipes, né? A Comatora até colocou aqui, lembrando a vitória do Pérez, enfim, nunca foi gênio e tudo mais, mas não é um piloto para estar andando, pelo que ele já mostrou na carreira dele, onde ele está. Então, na Red Bull, a gente fica até com essa pergunta na cabeça. Agora, na Aston Martin, eu tendo a acreditar que é o Stroll que não consegue mesmo, enfim, por limitações, e que está mais pro lado do Alonso. O que eu estava me perguntando é qual é o país mais plano do mundo? Se agora a gente já sabe qual é o segundo. É uma daquelas ilhotas lá da Oceania. É uma daquelas ilhinhas da Oceania, se eu não estou enganado. Deixa eu só falar uma coisa aqui da questão do Stroll, né? Porque o empurrão que ele dá no mecânico, né? É uma coisa absolutamente... Eu anotei isso. É uma coisa absolutamente... porque assim, né? Um outro piloto fazer isso tem que ser criticado. Ok. A questão com o Stroll... mas aí 2 pesos, 2 medidas. É um pouco sim, cara. Tem que usar um pouco 2 pesos, 2 medidas sim, porque a medida dele, o peso e a medida dele são completamente diferentes. Então, o cara que é o filho do dono dá um empurrão no mecânico é diferente, sim, de um outro piloto dar um empurrão no mecânico. É diferente, você tem que condenar os dois. Mas no caso dele é mais grave ainda. Porque além de ser uma atitude absolutamente errada, e o mecânico não estava ali, como eu vi gente falar, né? Que o mecânico tem que ir para cima do cara. O mecânico tá ali dizendo para ele que o primeiro gesto, na hora que ele sai do carro, o mecânico faz assim para ele, ó. É para lá, porque ele tem que ir lá pesar. Antes de fazer qualquer coisa, não pode beber água, ele tem que sair do carro no qualifying. É só vocês repararem, não sejam como o Raposo, não reparem nada. Quando o cara é eliminado no Q1 ou no Q2, você vê ele andando em frente aos boxes, todos. Sim. A galera, às vezes ele acena pra galera. Por quê? Porque ele tem que passar e lá na FIA pesar. É isso que o mecânico faz, o gesto assim, com a mão pro Stroll. Aí o Stroll deixa pra lá, ok, só que aí na hora que o mecânico vai atrás, nós temos que ir, não é mecânico, é preparador, enfim. Nós temos que ir lá. Ele dá um empurrão absolutamente... abjeto no cara, né? E aí é que entra o 2 pesos, 2 medidas. O filho do dono fazer isso, o cara se sente empoderado demais, cara. Então não dá, é o que a gente fala. E como foi a reação? E cadê as redes sociais que cancela tudo que se fala, se faz? Mas ele já é cancelado nas redes sociais, por exemplo. Ele praticamente não tem nenhuma moral nas redes sociais, praticamente. A própria entrevista que é da BF1 TV depois, né, Fábio? Chega lá e fala palavrão, o repórter, eu nem sei quem era o repórter, mas já
pede desculpa pelas Não, e palavras. responde tudo com uma palavra só, né? É. Até aí tudo bem, até aí eu entendo, cara. O cara tá pé da vida, vai lá, responde uma vez só, uma palavra só, até aí, ok. Agora, o empurrão no mecânico é absolutamente... pela circunstância de ser o filho do dono, ele era o cara que tinha que ser o último a fazer isso. Não, cara, a equipe é do meu pai, eu não vou fazer isso. Mas não, ele é o que abusa disso, né? É isso. Se fosse um outro piloto, teria empurrado um companheiro de trabalho. Sim. Já na situação dele, ele empurrou um subordinado. É um empregado, exatamente. É como se fosse. E não pode tratar o cara assim, né? Não pode.